Aproveitar para falar sobre a nossa manchete principal. Hoje é dia 20 de novembro e é o Dia da Consciência Negra. E hoje tem essa pesquisa do Instituto Datafolha, e que é muito importante para que a gente possa analisar a percepção dos brasileiros em relação ao racismo. A pesquisa Datafolha revela que a maioria dos brasileiros acredita que a maior parte do país é racista. Acredita que a maioria dos brasileiros é racista. 59% dos entrevistados disseram que a maioria é racista. 30%, uma menor parte da população é racista. 5% dos brasileiros acreditam que todos os brasileiros são racistas. Esses são os números que estão sendo divulgados hoje pelo Datafolha. Entre as mulheres, 74% consideram que todos ou a maior parte dos brasileiros são racistas, número que fica em 53% entre os homens. E é muito curioso ver aí a diferença entre a percepção das mulheres e dos homens. A percepção de que a discriminação racial aumentou nos últimos anos no Brasil atinge 45% dos entrevistados. 45% acreditam que sim, a discriminação racial aumentou. 35% dizem que permaneceu igual e 20% que o racismo tem diminuído. 20% acham que o racismo diminuiu. Pretos se destacam entre aqueles que têm a percepção de a discriminação racial cresceu, 54%, enquanto brancos responderam dessa forma, 37%. Pretos também são aqueles que relatam sofrer mais com a discriminação, 56%. Entre os pardos, esse número 17%. Entre os brancos, 7%. Esse aqui é o percentual, quem já sentiu discriminado. Estamos trazendo dados da nossa manchete principal do UOL, falando sobre a consciência dos brasileiros sobre o racismo no Brasil. 59% dos brasileiros diz que a maior parte do país é racista. Tem aqui esse gráfico também do Datafolha de hoje. Já se sentiu discriminado por causa da sua cor? 56% dos pretos dizem que sim, 17% dos pardos sim, 7% dos brancos sim. Esse é o número aí divulgado pelo Datafolha. Nós estamos em contato com o sociólogo, o Túlio Custódio, que já está conosco ao vivo, para que ele possa também trazer essa reflexão para a gente. Olá, Túlio, bom dia para você, boa tarde já, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Thales. É um prazer estar Boa aqui com tarde. vocês. Boa tarde. Vamos lá. Te surpreende de alguma maneira esse resultado do Datafolha? De maneira nenhuma, eu acho que essa pesquisa da Datafolha, e quando a gente olha o histórico dela, principalmente a pesquisa que veio desde 95, né, o racismo cordial, ela só vem mostrando que esses números não só dão conta de uma percepção cada vez maior de que o racismo é uma questão no país, e é importante a gente lembrar que é exatamente nesse momento, entre 95 e 96, que há uma primeira resposta do Brasil de forma institucional, né, na época do governo Fernando Henrique, quando ele cria um GT de trabalho para poder pensar e discutir o racismo no Brasil, até pelo histórico de pesquisas que o ex-presidente tinha, mas que de fato vem ampliando essa discussão. Ela ganha mais tração, né, a partir dos anos 2000, mais fortemente em 2010, pela discussão de cotas, né, das ações afirmativas, pelas discussões em torno de diversidade, racismo e afins, mas não me surpreende não, né, de alguma maneira ela mostra que essa consciência vem se ampliando, resultado dos movimentos e discussões públicas, mas ela também mostra um pouco das armadilhas que ainda enredam a forma como a gente trata e trabalha com a noção de racismo no Brasil. Essa, Túlio, você dentro não acha dessas que armadilhas, Túlio, dentro dessas armadilhas, é evidente que uma pesquisa como essa é alvissareira, né? Porque o primeiro passo para você resolver um problema é reconhecer a existência do problema, né? E você constatar que 6 em cada 10 brasileiros reconhecem que o Brasil é um país racista é muito bom. Mas houve uma pesquisa no ano passado que me impressionou muito, feita a pedido o Instituto de Referência Negra Peregum e de Pergunta. um outro projeto, que não me lembro agora o nome, que mostrou que a maioria, até uma maioria mais expressiva lá, achava que o Brasil era racista, alguma coisa em torno de 80, 81%, mas a maioria também, uma maioria até maior, 85%, não se considerava racista.
Então, isso não serve para explicar por que a gente não supera o caráter estrutural do racismo? Porque não há muita hipocrisia. Você diz, o país é racista, mas eu não sou racista. O brasileiro não teria que se reconhecer ele próprio como racista e se transformar num antirracista para que a gente resolvesse o problema? Ótima pergunta, Josias. O ponto é que vou chamar assim, né, esse desencaixe, esse desencontro que aparece desde a pesquisa de 95, né, onde os números eram um pouco diferentes, mas basicamente é a mesma realidade, né? Ou seja, o racismo existe no Brasil, mas eu não sou racista ou eu não conheço pessoas racistas, né? Isso responde muito à dinâmica do racismo brasileiro, que é um racismo que não quer se reconhecer em si. Porque, no fundo, apesar de falar que existe racismo, o que seria as condições normais de temperatura e pressão da sociedade brasileira seria a democracia racial. E aí vai para um lugar onde o racismo ele existe, mas ele existe como um elemento patogênico, ou seja, é como se fosse uma doença isolada, onde de alguma forma eu sei que ele existe, mas se a gente eliminar algumas laranjas podres, talvez a gente consiga resolver o problema do racismo. Então, ele está aí em algum lugar, de uma maneira etérea, mas nem eu, nem os meus familiares, vizinhos, amigos, pessoas que eu convivo, são de forma, né, são pessoas racistas, o que dificulta muito o reconhecimento dos problemas estruturais que o racismo apresenta. Agora, por um outro lado, e essa é uma armadilha um pouco mais contemporânea, eu vou dizer assim, tem um outro lado que a partir do momento que se ampliou a discussão sobre racismo estrutural no país, muitas pessoas começaram a chamar de tudo de racismo estrutural. E aí, quando é tudo uma coisa, ela não é nada. Porque é um racismo que também é identificado de maneira muito etérea, onde as pessoas não conseguem perceber os problemas concretos em como esse racismo vai se organizando, e aí vira uma super nuvem, né? Uma coisa abstrata, onde tudo é estrutural, e tudo é estrutural num lugar que eu não sei muito bem o que fazer, ou se deve fazer alguma coisa, ou se é um problema que está aí, enfim, como eu posso me implicar nele, né? Então, para mim, a armadilha está nesses dois polos. De um lado, como eu acabei de dizer, dessa ideia de racismo estrutural muito abstrata, de etérea, de que tem aí, mas eu não sei para onde vai, como resolver, etc. E, por outro lado, ainda muito preso, conectado com o discurso da democracia racial, apesar de todas as críticas que têm sido feitas sobre ele, do racismo como uma patogênese e uma patogênese individualista. Ou seja, o problema do racismo brasileiro são as figuras laranjas podres de pessoas que cometem racismo e se de alguma forma a gente conseguir Muito isolá-las, bom, Túlio. se a gente Mas, conseguir mas, tirá-las, você resolve. muito bom isso que você está colocando. Mas eu pergunto o seguinte: você falou de que há uma maior discussão sobre a questão do racismo, e essa pesquisa mostra que durante o tempo vem aumentando o número das pessoas que percebem o racismo no país. Isso, por outro lado, não é um sinal de que está diminuindo o racismo? Não, mas sem dúvida, assim, eu acho que é um caminho para que soluções sejam tomadas, soluções no sentido de realmente resolver o racismo. De fato, a gente já está resolvendo questões estruturais do racismo com todas essas políticas públicas que têm sido adotadas no país pelo menos há 20 anos, né? E sem dúvida, as discussões em torno delas, né? Um exemplo muito concreto acabou de sair uma matéria que em jogos universitários, né, estudantes de direito foram afastados de seus estágios porque eles cometeram, né, ofensivas racistas e preconceitos de classe nesse ambiente. E aí tem um debate sobre isso, etc e tal. A sociedade, de alguma maneira, olha para esses escritórios que são referência do direito, etc. E aí, o que vocês vão fazer em relação a isso? Então, tudo isso são caminhos em termos de ações concretas para atacar atos discriminatórios pautados no racismo. Legal. Mas, ainda assim, só falar sobre isso não resolve, né? Ainda a gente precisa se Claro. ancorar em discussões e caminhos, né? Tem um termo que eu gosto bastante, que é falar de iniciativa é bom, mas a gente precisa também criar acabativas, ou chegar em acabativas. E essas acabativas, elas estão tanto nas políticas públicas, que já estão de alguma forma se desenvolvendo, mas também no âmbito privado, né? Na esfera do mercado, na esfera das empresas, das instituições, que de alguma forma precisa tomar medidas concretas para endereçar, né, a questão. Eu queria até voltar nessa história do conceito e da percepção e da consciência, né? Hoje é o Dia da Consciência Negra e a consciência sobre o racismo
Parece muito óbvio, né? Quando o brasileiro fala, a maioria é racista, mas eu não sou, isso que o Josias até fala. Porque a pessoa, às vezes, ela realmente não se entende racista. E aí tá o grande erro, né? O que você definiria como uma pessoa racista, né? Para que a gente possa aprender, entender e não fazer e não cometer este crime, que é um crime, né? O racismo é crime. E as pessoas, elas às vezes cometem esse crime sem ter essa percepção. Sem passar um pano a essas pessoas de que qual é o alerta, qual é a educação, qual é o ensinamento que você pode trazer para todos, para que não sejam racistas. Uau, que responsabilidade. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, de alguma forma, enquadrar. Eu acho que tem uma questão, Fabíola, que é importante, que é de entender os conceitos que estão em torno da discussão de racismo, assim como das discussões de machismo e misoginia, assim como discussões de LGBTfobia e afins. Então vamos lá. O racismo, ele é uma ideologia que pressupõe uma ideia de superioridade. Essa superioridade, uma certa hierarquização da sociedade, pautada no marcador de raça. Então, basicamente, a ideia de que existe uma raça que é superior e que, a partir daí, contém características morais superiores, e, em contraposição a essa raça superior, existem raças inferiorizadas que trazem em si marcadores morais ou moralizados, né, de inferioridade, marginalidade, subalternidade. Essa é a ideia do racismo. Agora, para a gente conseguir operar de forma concreta na vida, né, mundana com racismo, a gente precisa entender outros três conceitinhos, outras três ideias, que é estereótipo, preconceito e discriminação. Por quê? Quando a gente ataca o racismo, quando a gente ataca, inclusive com medidas penais, né, com penalização, atos racistas, a gente está atacando a discriminação, que nada mais é do que os atos que são realizados em torno ou baseados nessa ideologia do racismo. Então, quando você persegue uma pessoa num shopping, achando que ela vai roubar a loja porque ela é negra, quando você impede, não contrata uma pessoa porque você vai inventar lá uma série de outros elementos, mas porque ela é negra. Quando você olha uma pessoa negra e enxerga nela um bandido ou uma pessoa enfim, de um lugar inferior na sociedade, isso é um ato discriminatório. Há uma ação, há uma prática em torno desses atos, e é por isso que, de alguma forma, a gente consegue enveredar. Agora, o problema maior, e aí isso envolve o processo de educação, são as esferas do preconceito e do estereótipo. Que o estereótipo é quando se cria elementos fixos em relação àquela identidade, ou seja, você atribui características morais a características físicas. Pessoas negras são preguiçosas, pessoas negras são criminosas, etc. e tal. Isso é um estereótipo, algo que existe só um plano de uma fantasia, de uma projeção. Quando esse estereótipo ele é generalizado para aquela comunidade, para aquele grupo, para aquela, né, enfim, grupo de cor e afins, ele se torna um preconceito. E aí, medidas, posições, percepções, e olha que eu ainda estou falando num plano muito mental, ou seja, pessoas na sociedade podem viver com estereótipos e preconceitos sem, basicamente, sem manifestá-los, né, da cabeça dela. Ela vê uma pessoa negra e fala, acho que é bandido, acho que é uma pessoa que eu não devo confiar. É nesse lugar que a gente começa a atacar com a educação, né? Porque a educação é uma formação, o debate público, seja nas escolas, nos meios de mídia, etc. e tal, eles têm a capacidade, né, o conhecimento em torno do assunto, tem a capacidade de começar a desfazer, né, a desbotar um pouco desses processos de estereótipos e preconceitos que são feitos e construídos historicamente na nossa sociedade. E aí que, de fato, a gente tende a mudar as práticas e os atos para que eles não sejam mais discriminatórios. Então, o caminho, para responder de forma muito pontual, continuamos, né, a gente deve continuar criando ações para coibir atos e práticas discriminatórias de racismo, ponto pacífico, mas também usarmos o debate, usarmos a reflexão, usarmos a educação como formas de desmontar, de desbotar os processos de preconceito e estereótipo que ainda circulam nas nossas mentes, dado que, e aí volto para o ponto inicial, o racismo como ideologia, ele é estruturante. Ele faz parte da maneira como a gente constrói visões, expectativas, desejos e percepções na sociedade que a gente vive. Agora, Túlio, temos aí as políticas afirmativas, temos o aperfeiçoamento da legislação, interpretações mais adequadas do Supremo Tribunal Federal, mas eu queria lhe perguntar se
um gesto como o do Lula, que foi pressionado para indicar uma ministra negra para o Supremo Tribunal Federal e deu de ombros para essa pressão, os dois nomes que ele indicou são homens, não é? Se isso prejudica ou se você acha isso uma bobagem, se você acha que não tem peso uma decisão como essa ou a não decisão do presidente. Olha, tentando navegar por sua pergunta, eu acho que esse ponto específico, ele entra no universo que também é cada vez mais fundamental, né, que é de olhar a complexidade das conexões dos marcadores, né, no caso, gênero e raça. De fato, não dá para a gente discutir raça no Brasil desconectado da discussão de gênero, né? Até porque, apesar de raça ter estruturado lugares importantes de inferioridade, experiência inferiorizada de pessoas negras, essas experiências elas são diferenciadas a partir do lugar, se é um homem negro ou se é uma mulher negra. Então, eu acho que esse caminho, né, e provavelmente o presidente foi muito assessorado por pessoas, não só dentro do governo, como fora deles, para poder fazer esse processo, ele acaba sendo importante. Agora, ele não resolve, né? Porque há problemas anteriores da Constituição e dos atos que, de alguma forma, estão vinculados a essa posição, que o debate público ou a forma como as pessoas percebem deve ser questionados. Exemplo, quando você entende que uma pessoa negra, numa posição de poder, comete um ato que deve ser investigado e, se apurado, penalizado, etc. e tal, quando o racismo opera na maneira como a gente está enxergando esse ato, não é o indivíduo negro que está sendo julgado neste lugar, mas sim todas as pessoas negras. Então, o que o racismo faz é colocar a capa de, olha só, você dá a oportunidade para essa pessoa negra estar num cargo de distinção e as pessoas negras, ó o salto generalizado, e as pessoas negras não têm condição de sentar nessa cadeira, né? Então, o julgamento dentro de uma estrutura racista, ele acaba não sendo mais de um olhar o ato desse indivíduo e um ato que tem a ver com uma questão estrutural, porque o machismo, a misoginia é um problema estrutural, né? E dimensionar ele para um lugar mais amplo, onde você não enxerga mais, né, isso de forma isolada, que, a meu ver, é ruim, tanto para a discussão de machismo e misoginia, quanto para a discussão de racismo. Então, essa escolha do presidente, de alguma maneira, ela mantém ali no círculo desse lugar de poder a presença de uma pessoa negra que possivelmente viabiliza a manutenção desses debates, a manutenção dessa discussão. Não resolve, mas mantém a possibilidade desse assunto, desse debate, continuar ativo. Agora, só para finalizar esse ponto, aí, enfim, é uma posição minha, né? Nós deveríamos também olhar para o fato de que outras cadeiras de representação de poder, o fato de outras cadeiras não estarem sendo ocupadas por pessoas negras, né? É claro que a gente espera, e é de bom tom, que uma pessoa negra seja sentada na cadeira do Ministério da Igualdade Racial, ou mesmo no Ministério dos Direitos Humanos. Mas há muitas outras pastas e muitas pessoas negras qualificadas do Brasil afora para sentar não falando para tirar os ministros, mas para sentar no Ministério do Planejamento, para sentar no Ministério da Agricultura, para sentar no Ministério enfim, do Desenvolvimento das Cidades e por aí afora, né? Que é um outro elemento importante da gente pensar como que esses cargos estão sendo distribuídos e que posições, lugares essas pessoas negras estão inseridas numa data, né, como hoje. Túlio, queria agradecer muito você ter nos atendido aqui. Muita gente te recomendou a conversar conosco hoje. Parabéns pelo seu trabalho, pelo você compartilhar tanto do seu conhecimento no Inexplorato, que é muito legal também o teu trabalho lá. Sócio curador, né, de conhecimento, que é essa janela de conhecimento e que a gente pode sempre se beneficiar aprendendo mais. Sigam e acompanhem o trabalho do Inexplorato. Muito obrigada, Túlio. Um bom dia a você e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.